Então, pessoal, eu escolhi para tratar na palestra de hoje sobre basicamente dois tópicos que eu achei relevante para um pontapé inicial desses estudos teóricos sobre a filosofia política e especificamente sobre a filosofia política conservadora. Primeiro, eu vou tratar da origem do conservadorismo. Como começou, quem foram os pensadores que ofereceram as bases para o desenvolvimento dessa teoria. E, posteriormente, já na parte final da palestra, eu vou tratar um pouco mais da prática política e da dificuldade do conservadorismo se transformar em uma força política majoritária no contexto brasileiro, ok? O que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar basicamente de três tópicos. Primeiro eu vou fazer uma recontagem, análise histórica, mostrando quais eventos desde o século XIII contribuíram para a consolidação das teorias políticas modernas que a gente conhece hoje, uma delas, o conservadorismo. A segunda parte eu vou tratar especificamente da filosofia e vou tratar da contribuição de dois pensadores-chave para o desenvolvimento do conservadorismo, o Adam Smith e o Edmund Burke, que são os dois grandes heróis realmente dessa teoria política. E na terceira parte eu vou tratar da praxis, da prática política e como a gente pode, através do estudo, através do conhecimento, influenciar na forma que a prática política ocorre no Brasil, influenciar a constituição dessa chamada nova direita que surgiu no Brasil após os protestos de 2013, da época da Copa das Confederações, que depois evoluiu por fora Dilma, e culminou, fora Dilma, Lava Jato, impeachment, e culminou com a eleição do Jair Bolsonaro em 2018. Eu quero ressaltar que, especificamente no século XX, foi um século de muita importância, não só para a história mundial, mas também para o conservadorismo. Entretanto, como eu vou falar das origens, muitos pensadores relevantes do século XX eu optei por deixar de fora dessa palestra, porque eu interpretei que seriam pensadores que já pegaram a teoria estabelecida. Então, são relevantes, extremamente relevantes, mas não vai ser possível nessa palestra abordar todos os pensadores que contribuíram para a construção dessa teoria. As primeiras influências para o conservadorismo. É importante a gente saber uma coisa: fenômenos sociais, sejam eles filosóficos, políticos, econômicos, eles não surgem devido a um fator isolado. É uma conjunção de fatores que leva à evolução, que leva ao desenvolvimento de alguma ideia política que tenha relação com aquilo. É possível, se a gente for fazer uma análise histórica, elencar 4 eventos que tiveram relevância fundamental no desenvolvimento do conservadorismo. O primeiro desses eventos é o Renascimento. O Renascimento foi um movimento não só filosófico, englobou várias áreas de estudo, biologia, física, química, artes. O Renascimento é mais conhecido pela contribuição dele nas artes, Da Vinci, Michelangelo e por aí vai. Mas na filosofia ele deu origem à política moderna. E a política moderna começa com o pensador florentino Nicolau Maquiavel. Qual a relevância de Maquiavel para o conservadorismo? Apesar que não tem por que a gente falar, o Maquiavel era um filósofo conservador, se identificava assim, não. Até porque ele escreveu antes
do conservadorismo ser conhecido como filosofia política. Entretanto, a primeira investigação sistemática com caráter realmente científico sobre o poder político surgiu de Maquiavel. E é a partir da obra de Maquiavel que Thomas Hobbes, que é um filósofo, esse sim com ligação direta ao conservadorismo, escreveu a sua obra. E é a partir da sua obra que surge o conservadorismo moderno no contexto, que eu vou falar um pouco a seguir, da Guerra Civil Inglesa. A grande influência do Renascimento na filosofia conservadora se dá através do humanismo. O que é o humanismo? A distribuição social no período pré-renascimento, ela respondia a, digamos, um certo sistema de castas sociais imóveis e que respondiam à família, o nascimento, e respondiam principalmente ao poder religioso, nesse caso específico, o poder papal. A centralidade da Igreja Católica na Idade Média foi o Renascimento foi um movimento que questionou isso e colocou o homem, ao invés de Deus, no centro do debate público. E, alguns séculos depois, surgiu o Iluminismo, que foi a consolidação desse tipo de pensamento humanista. O segundo evento de grande importância do surgimento da filosofia conservadora foi a Reforma Protestante. As teses de Lutero, as famosas teses de Lutero, estabeleceram um certo tipo de liberdade de pensamento, liberdade de consciência, que não existia até então em um mundo totalmente dominado pelos interesses papais, pelos interesses da Igreja Católica. Como a Reforma Protestante contribuiu para isso? O questionamento à legitimidade e à autoridade papal, ele não acontecia somente por algum tipo de revolta religiosa. Ele acontecia também por algum tipo de revolta política. No período em que ocorreu a Reforma Protestante, a gente estava começando a experimentar o início do chamado pensamento nacionalista. E foi o nacionalismo que inspirou muitos políticos, príncipes da Europa, a se aliar a Martim Lutero nessa disputa por poder com a Igreja Católica. Especialmente os príncipes alemães. A Alemanha estava começando o seu processo de unificação. Os príncipes alemães conseguiram dar proteção para o Lutero. Lutero não teve o mesmo destino que outros que acabaram na fogueira e tal, porque ele tinha essa proteção política. Então é importante a gente notar que a Reforma Protestante, que acabou rachando o cristianismo em dois blocos, o bloco protestante e o bloco católico, ela acabou ajudando na consolidação do chamado Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado laico é a separação entre igreja e governo, entre Estado e religião. E essa separação que forneceu depois as bases para a gente falar como e por que as pessoas são consideradas cidadão. A cidadania da pessoa é vinculada à sua nação, aonde você nasce. E isso foi fruto da Reforma Protestante. Porque antes você tinha um contexto social na Europa feudal que você não tinha grandes estados. Você tinha pequenos reinos, às vezes guerreando com seus vizinhos, e a sua nacionalidade ela era basicamente inexistente. O seu vínculo não era nacional. O seu vínculo era com o seu rei, o seu vínculo era com o seu nobre, daquela região em específico. O período da Idade Média marcou um período de muitas disputas,
não necessariamente guerra propriamente dita, mas disputas políticas extremamente relevantes que acabaram gerando esse tipo de novo mundo após a formação do que a gente chama de Estado-nação em 1648, com a chamada Paz de Westfália. E no contexto de nascimento desse Estado-nação, surge a Reforma Protestante. Então não era apenas, isso é importante frisar, que não era apenas um questionamento religioso, era também um questionamento político. Os reis queriam enfraquecer o poder papal, e o Papa queria manter o poder que ele sempre teve. Outro evento de fundamental importância foi a Guerra Civil Inglesa. A Guerra Civil Inglesa ocorreu por uma revolta dos militares ingleses contra os desígnios que o rei colocava como divinos. Aqui a gente está falando da famosa teoria do direito divino dos reis. Se o rei foi enviado à terra por Deus, logo nenhum homem pode contrariar o rei, porque contrariar o rei significa contrariar Deus. Os militares britânicos se rebelaram contra isso, liderados pelo Lord Fairfax e pelo Oliver Cromwell. Eles resolveram tomar o poder e depor a monarquia britânica e transformar a Inglaterra numa república. Depois de alguns anos de conflito, Cromwell começa um reinado muito breve, embora ele dizia que não gostaria de ser rei. O seu poder, na época, era tão absoluto quanto o poder do rei. Então é engraçado a gente perceber isso. Muitos revolucionários não estão preocupados em diminuir o poder. Eles simplesmente querem o poder para eles. E foi isso que o Oliver Cromwell fez na época. Durante o período da Guerra Civil Inglesa, a Inglaterra passou, de forma até que pode parecer estranha, né? Porque um período de caos social vai ter a emergência de grandes intelectuais, a gente até pensa assim, opa, tem alguma coisa errada aí. Mas não. Esse período de caos inspirou dois dos nossos heróis aqui. Thomas Hobbes, que eu já mencionei um pouco brevemente, e o James Harrington. A grande contribuição desses dois, ela pode ser explicada da seguinte maneira. Como você consegue inverter a lógica da construção de um sistema político? O sistema político era, na época, o que a gente chama de sistema top-down. Ou seja, a ordem vem de cima para as bases. O que Hobbes e Harrington fizeram foi transformar isso num sistema bottom-up. Ou seja, é a sociedade que constrói o Estado e não o Estado que constrói a sociedade. No Leviatã, que é a principal obra de Thomas Hobbes, ele argumenta uma frase até famosa, né? O homem é o lobo do homem. Todo mundo já escutou essa frase, nem que seja na escola, aula de história, filosofia, por aí vai. Só que o argumento dele era mais sofisticado do que os livros de história, pelo menos de história do ensino fundamental e médio, dão a entender. Porque o Hobbes dizia que a gente quer aproveitar as benesses da vida em sociedade. Nós queremos. Mas nós também temos uma natureza que é ruim. E aqui vem uma contribuição dele para o conservadorismo. O conservadorismo entende que o ser humano é falho. O conservadorismo não depende da perfeição utópica do ser humano para existir. Porque a gente entende que essa perfeição, por mais que a gente busque sempre acertar, nós vamos acabar errando em algum momento ou outro. Por quê? Porque isso faz parte da natureza humana. Então o argumento de Hobbes não é somente em termos bélicos, ele também é em termos morais. Enquanto que o James Harrington, que foi um
um grande historiador, ele, na sua obra, que na verdade nem é uma obra que a gente possa chamar de política, né? Como a gente conhece hoje. Não é um livro de ciência política, um livro de filosofia política. Na verdade, é um livro até mesmo de ficção, em que ele expõe as bases do que seria necessário para a Inglaterra se tornar a potência que ela acabou se tornando no século XIX. Quando o Harrington faz isso, ele liga o conceito de livre mercado necessário para o enriquecimento da ilha com os conceitos morais que depois o Burke iria, digamos, compilar e chamar de conservadorismo. O último dos eventos históricos que influenciaram na fundação do conservadorismo foi o Iluminismo. O Iluminismo é um movimento que, na filosofia política, ele é muito mal estudado, porque ele é muito amplo. Se ele é muito amplo, você acaba colocando autores dentro de uma determinada caixa de tópicos que, na verdade, eles não se encaixam. A verdade é que o iluminismo alemão, com Kant, por exemplo, foi fundamentalmente diferente do iluminismo francês, que, por sua vez, foi fundamentalmente diferente do iluminismo da Europa do Norte, especificamente do Reino Unido, que é onde está o David Hume. David Hume é um pensador de difícil entendimento. Primeiro porque os escritos dele nunca eram escritos que davam muita certeza, eram escritos que mais levantavam algum tipo de reflexão. E também eram escritos relacionados a algum tipo de dificuldade posterior dos tradutores, de quem começou a estudar Hume, porque ele acabou, com a morte dele, muitos textos que ele escreveu foram se perdendo. Então a gente tem com Hume a mesma dificuldade que a gente acaba tendo com Platão e Aristóteles, que muitos textos se perderam, ou são textos que têm uma tradução muito ruim. Então Hume acaba sendo um autor de difícil entendimento e por isso é pouco estudado. Mas é um autor extremamente fundamental. Ele é fundamental por 2 pontos. O primeiro é o seguinte: normas sociais. Quando a gente fala em normas sociais, a gente está tirando a discussão filosófica do âmbito político, do âmbito do Estado. Quando a gente fala de fortalecimento da sociedade civil, que é algo que os políticos e os agentes políticos, digamos, de direita sempre falam, menos Brasília e mais Brasil, né? Que todo mundo fala. Está dentro disso aqui. Ah, mas isso não é relevante, isso não tem a ver com a filosofia política, por que você colocou isso na palestra? Vocês podem estar se perguntando. Normas sociais, isso aí é uma matéria que às vezes nem merece estudo. Errado. Errado por quê? Essas normas sociais, elas existem por algum motivo. Esse motivo, a gente pode concordar ou não. E isso é fundamental. Muita gente interpreta erroneamente a direita como se a direita exigisse um certo tipo de comportamento que não tivesse nenhum tipo de desvio. Aqui eu não estou falando de desvio de caráter, não. Eu estou falando de desvio de princípio. Por exemplo, pessoa X é ateu. Eu sou ateu. Eu sou conservador. Tem algum problema nisso? Na realidade, não. Mas no Brasil, especificamente, se tem uma ligação muito, digamos, pouco separada entre religião e conservadorismo.
Os pensadores conservadores, desde lá atrás, sempre enfatizaram que o grande tópico do conservadorismo não é a religião. O grande tópico do conservadorismo é a sociedade. Essas normas sociais, elas mantêm a ordem. Eu posso ser ateu, mas eu não vou diminuir o valor da religião, porque eu enxergo que ajuda a manter a ordem social. Os conservadores sempre falam, precisamos de lei e ordem. Inclusive era mote de campanha de vários presidentes republicanos nos Estados Unidos. Lei e ordem. A gente só vai conseguir ter essa ordem se a gente entender que essas normas são úteis, que essas normas têm finalidade e têm função. A utilidade desses fundamentos morais, fundamentos políticos, tem que ser levada em consideração. Por exemplo, a roupa que eu estou usando aqui. Eu estou usando terno e gravata por quê? Porque eu estou fazendo uma apresentação, eu estou fazendo uma palestra. Se a gente voltar lá atrás, anos 20, por exemplo. Anos 20, o normal era o sujeito estar usando um terno até para ir na padaria. A sociedade, por evolução espontânea, sem interferência do Estado, chegou um ponto que a sociedade falou, não, agora a roupa do dia a dia é uma calça jeans, não é mais o terno e gravata. Isso não precisou de intervenção estatal para acontecer. Isso foi algo que a própria sociedade acabou construindo, através do quê? Tentativa e erro. Por isso que o conservadorismo entende as falhas inerentes do ser humano. Por isso que a gente não perde tempo imaginando sistemas utópicos como os marxistas, por exemplo. Para o marxismo funcionar, você tem que negar a natureza humana. Como esse sistema vai funcionar? Não, ele nunca vai funcionar. Então, teoricamente, quando eles dizem o comunismo nunca foi aplicado, eles estão corretos. A gente fala, não, eles estão errados. Não, eles estão corretos. O comunismo nunca foi aplicado. Porque Marx falava, o capitalismo é vencido pelo socialismo e depois o socialismo é vencido pelo comunismo. Sempre parou no estágio socialista. Por quê? Porque a natureza humana não é a que eles querem. Eles querem mudar a natureza humana para provar um ponto político. A gente entende que isso não é possível de acontecer. Por isso que as atrocidades cometidas pelos regimes socialistas, séculos e séculos a fio, são tão relevantes. Porque o socialismo, o que ele diz? O homem vai começar a dividir. O homem vai começar a abrir mão daquilo que é seu para o coletivo. Mas a nossa natureza é ter os nossos próprios bens, os nossos próprios objetivos. O ser humano é individualista, mas isso não é um problema, isso aí é a solução. E isso é a solução por algo que eu vou explicar um pouco mais adiante, dentro do pensamento de Adam Smith. Uma coisa interessante também sobre David Hume, que ele e Thomas Hobbes acabam discordando num ponto, que é a questão da natureza humana. Quando Hobbes coloca o homem é o lobo do homem, Hobbes está querendo dizer, sem algum tipo de vigilância, ainda que seja uma vigilância tirânica, o homem sempre vai tomar a pior decisão possível. E o que o Hume coloca, isso está errado. Porque a circunstância, o momento, vale mais do que algum tipo de pré-determinação. Então, a conduta humana, a natureza humana, ela não seria pré-determinada. A natureza humana seria determinada através das circunstâncias em que ele vive. Isso pode parecer uma abstração muito grande, mas isso tem aplicações no dia a dia. Quando a gente refuta, especialmente a teoria do crime, que os pensadores de esquerda sustentam, que o crime ocorre porque a pessoa se vê excluída da sociedade.
O crime ocorre porque a família dela é desestruturada, não conseguiu emprego, nasceu em lugar X ou Y, e a gente fala, não, mas espera aí. Se fosse pré-determinado, todos que viveram nessas condições seriam criminosos. Ou seja, o valor individual é passado para baixo. Mas o valor individual é que determina. Claro, existem condições que favorecem ou não determinados tipos de comportamento? Sim, existem. Mas longe de ser uma determinação, que é o que a esquerda coloca especificamente na sua teoria do crime. Agora a gente entra na segunda parte da palestra, fechando a parte histórica, que deixou as bases para o que viria a ser o conservadorismo depois. A gente entra na parte mais filosófica, que está relacionada a esses dois eventos que eu coloquei aqui. A Revolução Americana e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa surge com inspiração na Revolução Americana. A Revolução Americana ocorreu antes. Só que a Revolução Americana deixou um legado social e político positivo. A Revolução Francesa deixou um legado social e político negativo. Por algo bem simples de entender. A Revolução Francesa, ela ocorreu através da revolta do chamado Terceiro Estado, na época, que era a burguesia. O que a burguesia estava sentindo naquele momento? A burguesia estava sentindo, olha, a gente que produz tudo, a gente que paga o imposto, nós somos a classe que sustenta as gastanças de Versalhes, mas nós não temos o status social que a nobreza, que o rei possuem. E nós cansamos disso. Aí a burguesia, em busca do seu status social, começa a financiar o movimento revolucionário francês e depois se arrepende amargamente disso. Porque você tem dinheiro e queria o status. Você financia uma revolução, você fica sem o status e sem o dinheiro. Como é que você vai ganhar dinheiro num período de amplo caos social? De mortes chanceladas ali pelo governo constantemente. A Revolução Francesa teve 3 fases. Existem algumas divergências de historiador para historiador sobre de quando até quando foi determinado período. Mas basicamente foram 3 fases. A primeira fase foi a fase da Convenção. A fase da Convenção tentou animar, de certa forma, os mais moderados, os revolucionários mais moderados, e reduzir o poder dos jacobinos, que eram os revolucionários mais linha dura, digamos. Ela fracassou. Ela fracassou por algo que eu sempre comento. Revolução você sempre sabe como começa, você nunca sabe como termina. Chega um momento que as revoluções, por si só, elas começam a ter uma memória destrutiva tão relevante que, olha, chega um momento que o sujeito pode ser o líder da revolução, mas chega um momento que ele não é revolucionário o suficiente. E foi o que aconteceu na segunda fase, a República Jacobina e a Era do Terror. Na Era do Terror, era a época das guilhotinas, né? Que todos eram mortos ali, ou enforcados, né? Se fossem de classes mais baixas, ou mortos pela guilhotina, porque seria um método indolor para as classes mais nobres. E morreu muita gente nessa época. Os jacobinos perderam totalmente o controle do próprio, digamos, animal deles. Você criou algo que ficou maior do que você e você não consegue controlar aquilo mais. Esse é o perigo das revoluções.
Por isso a mentalidade conservadora é antirrevolucionária. Na terceira fase da Revolução Francesa, a fase conhecida como Diretório, houve uma pacificação de ambos os lados, que permitiu depois, com a França totalmente destruída, que Napoleão surgisse, e depois Napoleão guiou a França para um período de grandes glórias, né, anexação de territórios, e, digamos, ele restaurou o orgulho francês fraturado pela Revolução Francesa. É importante a gente notar que as implicações dessa revolução, da Revolução Francesa, elas existem até hoje. Alguém sabe me falar aí qual foi a origem dos termos direita e esquerda? Eu acho que era os jacobinos e os coisas que cada um estava sentado de um lado de uma mesa. A igreja, né? O negócio da igreja. De um lado à direita, do outro à esquerda. O que aconteceu? Na época pré-revolucionária, você tinha os assentos no parlamento. Os jacobinos sentavam à esquerda. Os girondinos, que eram os revolucionários mais moderados, sentavam ao meio. E os monarquistas sentavam à direita. Então o surgimento de direita e esquerda está atrelado na Revolução Francesa. Alguém sabe me falar também qual foi o primeiro registro histórico do uso da palavra terrorismo? Essa estava fácil, gente. Está aqui. A Era do Terror Jacobina foi o primeiro registro histórico sobre terrorismo. Então a gente pensa, não, o terrorismo começou no século XX, lá, com os conflitos separatistas europeus. Aí depois veio Osama Bin Laden. Não. O terrorismo é algo muito mais antigo. Começou na Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução destruiu a França completamente. A França nunca mais foi a potência que ela era pós-Revolução. Mas politicamente, filosoficamente, a Revolução Francesa foi extremamente impactante. Extremamente impactante até pelo que ela gerou de resposta contrária, que foi a constituição do conservadorismo pelo Adam Smith e pelo Edmund Burke. Na Revolução Americana, a história foi um pouquinho diferente. Os Founding Fathers, como eles são chamados, eles não estavam preocupados assim, não, a coroa tem status social e a gente não tem, não. Eles estavam preocupados era com o seguinte: a coroa está sobretaxando a nossa colônia. E chega um momento que isso é prejudicial para a nossa atividade econômica. Os colonos americanos se rebelaram por isso. Porque é bom que se diga, o absolutismo inglês nunca foi tão cruel, tão brutal quanto os demais, especialmente o francês. O rei inglês nunca foi tão, digamos, perdulário quanto o rei francês Luís XIV. Dentro dos papéis constituídos, né, os Federalist Papers, constituídos para defender a separação dos Estados Unidos do Reino Unido, estavam textos de vários dos pais fundadores. Hamilton, Franklin, Jay e todos os envolvidos na Revolução Americana eram pessoas de alto nível intelectual. Eram pessoas de grandíssimo conhecimento. Eram pessoas que já tinham tido contato com as obras de James Harrington, por exemplo, de Thomas Hobbes, por exemplo. E esse grande nível intelectual dos pais fundadores passou para a Constituição Americana, colocando a Constituição Americana como um documento único no mundo. Ou seja, você pega a abstração da qualidade intelectual desses pais fundadores e passa para um documento prático que regula as relações do dia a dia dos Estados Unidos.
A Constituição americana, ela tem uma qualidade ímpar. Ela protege direitos, ela não oferta direitos. E é por isso que, não o único motivo, mas é um dos motivos que levou os Estados Unidos a se transformar na potência que ele é hoje. Se a gente for comparar com a nossa Constituição, a gente percebe a diferença. A nossa Constituição, ela oferta direitos. Direitos. A gente chegou a um ponto, eu lembro que na época eu estava na faculdade estudando uma disciplina eletiva no curso de Direito sobre tecnologia e inovação. Aí o professor falou assim, segundo o STJ, internet é um direito humano. Eu falei assim, não, mas peraí, o texto constitucional está colocando vida, liberdade e propriedade em igualdade com ter acesso à internet. A internet é um direito humano. O Brasil não consegue garantir nem o básico, já está querendo garantir o que é supérfluo. Aí o meu professor pegou e falou assim para mim, falou, o direito é o mundo do dever ser, não é o mundo real, não é o mundo do que é, do que acontece. Aí eu comecei a pensar, né, falei assim, eu descobri o problema da Constituição brasileira. O problema da Constituição brasileira é que ela é uma Constituição para um país que tivesse um PIB 7 vezes maior do que o nosso PIB. Ela exige tanta coisa do Estado que o Estado não dá conta de fazer nada direito, faz tudo meia boca. Aí, para ele fazer tudo, ainda que meia boca, o que acontece? Nós temos que pagar uma carga tributária gigantesca. Porque não tem outra saída. Se a sua Constituição coloca o Estado responsável por tanta coisa, o Estado precisa de dinheiro, o Estado não é empresa. Então, de onde vem o dinheiro do Estado? Vem da tributação. O grande problema da Constituição brasileira é esse. Voltando, né, dessa pequena volta que eu dei, né, falando sobre o Brasil, porque muita gente me pergunta, né, em outras palestras que eu fiz, por que você compara tanto o Brasil com os Estados Unidos? Um é país desenvolvido, o outro é um país em desenvolvimento. Aí eu falo, política comparada, você tem que comparar o que pode ser considerado equivalente. População brasileira e americana, gigantesca. O tamanho territorial de Brasil e Estados Unidos é gigantesco. Em certas medidas, o Brasil, os Estados Unidos, é o país que eu posso usar nesse tipo de comparação. Por quê? Não faria o mínimo sentido eu chegar aqui e começar a comparar o Brasil com a Dinamarca, com a Suécia, com algum país da África. Porque as características geográficas mesmo são diferentes. A política comparada te dá a oportunidade de você perceber aonde o seu país acertou e aonde o seu país errou. Uma curiosidade para vocês, em 1910, o PIB americano e o PIB brasileiro era equivalente. Em 1910. E depois, olha o que aconteceu. Um virou o maior império da história, se bem que o uso da palavra império é questionável, porque os Estados Unidos nunca invadiu algum lugar, depôs algum governo e tomou o poder à força, não. Né? Igual o Império Britânico fazia, o Império Espanhol fazia, e por aí vai. Mas a maior potência da história, se você somar capacidade militar, capacidade econômica, capacidade de exercer influência diplomática e por aí vai. E o Brasil virou isso aqui que nós estamos tentando arrumar até hoje. E as gerações que vieram antes não conseguiram, não querendo desanimar ninguém, mas muito possivelmente a gente não vai conseguir também, porque isso aqui parece que tem alguma coisa que vai fazer dar errado. Não sei o que é. Talvez a nossa colonização, pode ser. Talvez a ausência de pais fundadores como os Estados Unidos teve,
de um guia moral, de um grande ídolo nacional que fizesse o papel que os pais fundadores tiveram nos Estados Unidos? Eu não sei. Eu não consigo falar aqui. Vai chegar o momento que o Brasil vai virar um país desenvolvido. Não dá para falar. Ficar muito pior do que é, também é difícil. Porque você está no que a gente chama na economia de armadilha da renda média. Você não consegue subir, mas cair também tinha que ser uma sequência de desastres muito significativa. Então, muito provavelmente, a hora que a gente encerrar a nossa carreira, digamos, o Brasil vai estar mais ou menos no mesmo lugar, no agregado. Mas nem por isso a gente deve, digamos, se omitir e falar, não está na minha mão, então não vou fazer nada. A gente pode tentar. Até porque são essas lutas difíceis que dão valor. Se fosse tudo muito fácil, não ia ter graça. Eu preparei aqui uma tabela de comparação entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa. E dentro dessa tabela eu queria chamar a atenção para vocês acompanharem aqui, vou até pegar o laser aqui, sobre os termos que eu adotei aqui, que eu coloquei aqui. O fundamento principal das revoluções já dizia, já ligava o alerta de que uma iria acabar bem e uma iria acabar mal. Quando as pessoas se revoltam por algo tão, assim, tão pequeno como, eu quero ter o status social. A gente sabe que a revolta da burguesia francesa era algo fútil, algo que não deveria ser tomado como uma certeza de bom fundamento, de bom uso do poder que eles queriam exercer, do poder que eles queriam praticar. E quando você olha o fundamento principal da Revolução Americana, você pensa, poxa, tributo muito alto, os caras tinham um motivo, né, para não querer mais seguir vinculado à coroa britânica, né? Até porque eles pagavam muito imposto e eles sequer tinham direito a voto no parlamento inglês. Pô, nós somos a principal colônia de vocês e nem direito a voto no parlamento a gente tem. Chega uma hora que basta, né? Quais foram os atores? O exército das 13 colônias britânicas, no caso da Revolução Americana, e o exército da coroa britânica. A Revolução Americana, os combates, a parte militar, durou pouco. Foi cerca de 1 ano. Os combates ficaram imortalizados, ficaram famosos, muito filme a respeito, muito documentário a respeito, mas foi uma guerra curta, digamos. Já na Revolução Francesa, nós tivemos 10 anos de amplo conflito, que se intensificou na era jacobina. Os primeiros anos começou até de leve. Depois a coisa degringolou e pensa, são 10 anos de caos social. Vocês acham que a burguesia se arrependeu de ter financiado a revolução ou não? 10 anos sem poder abrir o seu negócio, porque se você abrisse podia ser saqueado ou podia acabar na guilhotina, né? Quem subiu ao poder? Na Revolução Americana, quem subiu ao poder é, de certa forma, quem deveria exercer poder político. Foi a alta burguesia, grandes intelectuais, militares, como o George Washington. E no caso da França foi a baixa burguesia. A baixa burguesia não tinha estudo suficiente para exercer um governo minimamente justo. Qual que foi o legado dessas revoluções?
A Revolução Americana deixou a maior potência da história como legado. Enquanto a Revolução Francesa começou uma derrocada do Estado francês, que depois da Era Napoleônica só se acentuou, mas exportou com muito sucesso o ideal revolucionário. E todas as revoluções que vieram depois, a Revolução Russa, Mao Tse Tung, Cuba, o que tentou fazer aqui no Brasil em 64, tudo teve origem ali, na Revolução Francesa. Qual que foi a essência da Revolução? Na Revolução Americana, você queria, sim, ter uma liberdade frente à metrópole, frente à coroa britânica. Só que direitos e deveres andam juntos, andam em paralelo. Você não pode ter só um. Se você tiver só dever, é escravidão. Se você só tiver direito, é bagunça. Direitos e deveres andam juntos. E é isso que a Revolução Americana nos mostrou. Já na Revolução Francesa, você tinha liberdade como valor máximo. Valor máximo inquestionável. Sem reconhecimento de qualquer tipo de dever. Agora a gente vai entrar especificamente no pensamento de Adam Smith e no pensamento de Edmund Burke. Problema na minha caneta aqui, ué. Tá bom. Beleza. Smith e Burke são autores que até hoje são estudados nas principais universidades do mundo. Todo curso de filosofia política que vocês procurarem, a grade de qualquer universidade, vocês vão achar esses dois autores. Porque foram eles que montaram o passo de barreira à Revolução Francesa. Foram esses dois que falaram: isso que está acontecendo na França é uma loucura. E é essa reação frente à Revolução Francesa, na obra dos dois pensadores, que gera o que é o conhecido hoje como conservadorismo. O conservadorismo moderno surge no contexto iluminista de colocar a oposição frente à loucura que tomou conta da França. Smith é considerado o pai do capitalismo, né, o pai do livre mercado, mas uma coisa que muita gente não sabe é que Smith começa a sua carreira como um filósofo moral. Ele não começa a sua carreira como economista. E na primeira grande obra dele, chamada Teoria dos Sentimentos Morais, Smith elabora algo que explicasse os fundamentos da moralidade humana. Isso é o que viria a ser chamado depois, no grande embate filosófico entre utilitarismo e deontologia, que é o princípio kantiano, né? Que basicamente o grande embate ético na filosofia, você teve três polos. Você teve a ética da virtude, propagada por Aristóteles. Você teve a ética do princípio, propagada por Kant. E você teve a ética utilitarista. O que o Smith faz é o seguinte: ele junta a deontologia kantiana, que é o certo pelo certo, com a questão utilitarista. E depois isso fica conhecido nos debates filosóficos como egoísmo ético. O que é o egoísmo ético?
O egoísmo ético é justamente a possibilidade de que eu buscando o que é melhor para mim e vocês buscando o que é melhor para vocês, toda a sociedade se beneficia disso. Por que isso é importante no conservadorismo? Porque o conservadorismo, ele nunca conseguiu criar uma teoria econômica própria. Muitos tentaram, todos falharam. Quem chegou mais perto de conseguir foi o G.K. Chesterton, que é um pensador do século XX, mais adiante. Só que a teoria dele acabou virando algo muito um copia e cola da doutrina social da Igreja Católica. E isso acabou tirando força da teoria dele. Não, o conservadorismo nunca conseguiu ter uma teoria econômica própria. O conservadorismo depende do liberalismo econômico, depende da agenda de livre mercado. Por isso que existe uma simbiose entre os dois. Simbiose essa que é muito mais forte nos Estados Unidos do que em outros países. Estados Unidos e Inglaterra do que em outros países. Na outra grande obra famosa de Smith, a chamada Riqueza das Nações, ele aplica o conceito do egoísmo ético na economia. E na economia esse conceito ganhou o nome de mão invisível. A mão invisível do mercado. Que a esquerda sempre reclama quando a gente fala, olha, o mercado se autorregula. O mercado se autorregula por quê? Pela mão invisível. Aí começam os debates entre os economistas de direita e os economistas de esquerda sobre se a mão invisível é eficiente ou não é eficiente. Quais são as consequências da noção do egoísmo ético? Não necessariamente, quando a gente busca algum tipo de objetivo, esse objetivo automaticamente é altruísta ou egoísta. Eu não sei. Eu não sei qual que é o seu objetivo estando aqui hoje. Pode ser egoísta? Pode. Palestrante é bonito, você quer tirar foto com o palestrante. Pode ser egoísta. Assim como pode ser altruísta. Eu quero aprender. Assim como vocês não sabem qual é o meu motivo. A questão é, quando a gente maximiza a nossa satisfação, todos saiam ganhando. Não é só um lado que ganha. Aí a esquerda fala, não, na economia só se ganha um. Para ganhar um, o outro tem que perder. Não. Não é assim. A economia é um jogo de soma positivo, em que todos saem ganhando. Todos que estão integrados no sistema do livre mercado saem ganhando. Uns mais, outros menos? Claro. Claro. Mas no agregado a situação melhora para todo mundo. O principal ponto disso tudo é que a gente age de maneira racional, de maneira deliberada. A gente olha para todas as opções que o mundo nos coloca e toma decisões baseado no que vai melhor nos beneficiar. E esse benefício é transplantado para a sociedade, porque todos estão fazendo a mesma coisa. Todos estão buscando a melhoria individual. Todos buscando a melhoria individual, a situação como um todo da sociedade melhora. E isso não é só na economia. Isso é em todos os campos que a gente puder imaginar. Na área que eu me formei, nas relações internacionais, todos os países buscam ter segurança, ter o seu exército, ter a sua fronteira, ter a sua defesa bem construída. Por quê? Porque isso melhora a posição deles? Claro, mas melhora a posição de todo mundo. Porque um ataque que não seja direcionado ao seu país pode gerar impacto na logística do comércio, pode gerar impacto no posicionamento das Nações Unidas, pode gerar impacto em propostas do Congresso. Tudo é interligado.
Por isso que todos buscam melhorar a sua posição. E melhorando a sua posição, tudo melhora. Na Riqueza das Nações, a outra obra de Smith, ele estabelece o seguinte: a combinação entre liberdade de comércio, propriedade privada e o egoísmo ético aumenta a produtividade e gera mais benefício para todos. Ah, mas isso é óbvio. Alguém hoje pode falar. Mas naquela época, isso não era óbvio. Porque naquela época imperava a lógica do mercantilismo. E o mercantilismo era estruturado através do acúmulo sem precedentes, normalmente de metais, né? Ouro, prata, por aí vai. E a economia era sustentada através disso. Ou seja, hoje a gente já não vê muito essa questão do o que a gente pagou vai voltar para nós, o nosso imposto volta para a sociedade. A gente não vê. Mas naquela época era ainda pior, porque o Estado acumulava e não soltava. Aqui ele solta pouco, solta. Mas pelo menos ele faz alguma coisa em benefício da população. Nem que seja, por exemplo, obras de infraestrutura. Isso beneficia a população? Acaba beneficiando como um todo. Naquela época, não existia isso. Os estados acumulavam tudo para si. Toda a riqueza ficava concentrada dentro do organismo estatal e na maioria dos estados, que eram absolutistas, todo esse dinheiro ficava na mão do rei. Na economia moderna, que surge após a obra de Smith, o que é riqueza? Riqueza não é o que você acumula. Riqueza é a sua capacidade de acessar bens e serviços. No final dessa obra, da Riqueza das Nações, a gente percebe que para Smith, basicamente, o Estado, né, o aparato estatal, ele deve funcionar para o mínimo, que é garantir a segurança, interna e externa, porque se a segurança for paga, você cai na questão do mercenário. Eu te pago 200 para você me proteger, o outro paga 300 para você me matar, eu vou morrer. Porque é assim a lógica mercenária. Então o Estado tem que garantir a segurança, interna e externa. Agora, o Estado não deve se intrometer nas questões que a sociedade civil consegue resolver. Matérias de família, o Estado não deve se meter. Matérias econômicas, o Estado não deve se meter. Matérias sociais, o Estado não deve se meter. O Estado deve manter a ordem jurídica e a segurança. Contratos. A gente vê o Brasil sempre, cada vez mais, piorando nos rankings internacionais ligados à economia. Por quê? Porque não há respeito a contrato no Brasil. Não existe segurança jurídica. Quem vai ser o maluco que vai investir no Brasil? O STF muda o entendimento de tudo. Mês sim, mês não. Não existe segurança jurídica no Brasil. Por isso que o investidor foge. O dólar está muito alto. Claro. Se eu fosse investidor, o último lugar que eu ia colocar meu dinheiro seria no Brasil. Que segurança eu vou ter? Agora melhorou um pouco, né? Porque subiu o juro. Aí o investidor recebe, né? Através dos juros, através do mecanismo que o Banco Central aumenta a Selic para atrair o investimento externo. Mas no ano passado, real foi a segunda moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar. Claro. Com que segurança jurídica eu vou investir no país? Se você não gera essas circunstâncias favoráveis, você sempre vai sofrer nesse ponto. Por que a gente não muda isso? É difícil. Dá para fazer? Dá. Tem muita barreira constitucional a isso? Tem. Mas dá para fazer. Só que, muitas vezes, a gente acaba colocando o nosso foco
em outros temas, outros tópicos, que são tão difíceis quanto de ser resolvidos, mas são temas de menor influência. A gente tem que começar a escolher melhor as nossas batalhas. Escolher aonde vale a pena você gastar tempo, você gastar dinheiro, você gastar capital político para tentar mudar alguma coisa. Tem coisa que nunca vai mudar. Não adianta, realmente. Mas como a gente vai se preparar para saber o que vale a pena lutar e o que vale a pena não lutar? A gente tem que saber fazer esse cálculo. Edmund Burke. Edmund Burke é um pensador que é herói, considerado um grande herói, tanto para os conservadores como para os liberais. Durante a sua vida como parlamentar na Inglaterra, ele era membro, inclusive, do Partido Liberal. Ele não era membro do Partido Conservador. Porque na época o Partido Conservador estava muito associado à ideia de monarquia. E o Burke era, de certa forma, ele não era contrário, mas ele também não era muito simpático a essa ideia. Por isso ele preferia estar no Partido Liberal. Foi Burke, o autor, o grande responsável por refutar o que estava ocorrendo e era comemorado pelos pensadores favoráveis à Revolução Francesa. E foi ele também o responsável por prever aquilo que ainda viria a ocorrer de caos social dentro daquela revolução. Quando Burke escreve a obra dele, a Era do Terror não tinha começado. E Burke consegue prever a Era do Terror. Aí você pensa, oráculo? Sim. Ele conseguiu criar uma obra atemporal. Todas as revoluções padecem do mesmo vício apontado na obra de Burke. Todas. Se você quiser aplicar Burke para refutar a Revolução Russa, você consegue. Para refutar a Revolução Cubana, você consegue. E isso é a grande genialidade de Burke. Como ele conseguiu prever algo que ninguém conseguiu. Isso é coisa que só os gênios realmente conseguem. E dentro da filosofia política, se a gente for tirar da conversa, porque realmente estão um nível acima, porque foram a origem de tudo, Platão e Aristóteles, com certeza Burke está no top 5 dos filósofos mais estudados do mundo. Porque ele deu origem não só a uma teoria política, que é uma das 3 principais, ao menos no Ocidente, como ele conseguiu prever o acontecimento de vários eventos. O que Burke defendia? Ele defendia a ligação da tradição, dos valores morais, com o livre mercado, as ideias econômicas presentes em Adam Smith. Ah, mas essa ligação é contraditória. Muita gente argumenta isso comigo. Essa ligação é contraditória. Chega a um ponto que não dá mais para ter uma aliança entre o liberalismo e o conservadorismo. Isso, inclusive, é tópico de debate político hoje no Brasil. Os liberais e os conservadores ficam aí se batendo nas redes sociais e por aí vai. A minha resposta para isso é que é um erro esse tipo de discussão. É um erro esse tipo de briga. E lendo Smith e lendo Burke, se percebe. O livre mercado é parte integrante do conservadorismo. Ele não é rival, como muitos no Brasil gostam de colocar. Conservadorismo e o liberalismo precisam andar juntos para obter vitórias políticas eleitorais. Porque aqui a gente está falando de filosofia. Falando de filosofia, a gente pode colocar, eu posso
colocar, esses pontos existe divergência. Ok. Mas falando de ciência política, de aplicação prática disso, nenhum grupo é majoritário, sozinho. Por isso a aliança é tão necessária. Por isso essa aliança que conseguiu, depois de tantos anos, levar a uma vitória eleitoral da direita numa eleição presidencial. Foi essa aliança que conseguiu isso. E é essa aliança que vem se deteriorando. E esse é um problema que a gente vai acabar tendo que enfrentar. As 3 principais contribuições de Burke para o conservadorismo, para a filosofia política, estão ligadas aqui, como eu coloquei, prudência, fontes naturais do poder e os limites da democracia. O que é prudência para Burke? Aqui vale um retorno, lá na época da filosofia clássica, que a prudência é um valor platônico. É algo que foi primeiro desenvolvido por Platão. O que a prudência diz? Até depois tivemos o livro, no século XX, A Política da Prudência. Mas que diabo isso significa? Prudência significa o seguinte: se você não sabe qual o melhor curso de ação para você tomar, você não deve tomar ações de maneira impensada. Por quê? Porque toda ação pode ter uma consequência não intencional. É o que os economistas chamam de externalidade. Se eu não sei qual é a melhor decisão a tomar, eu consulto as pessoas e também não consigo chegar em qual é a melhor decisão a tomar, é melhor eu não tomar decisão nenhuma. E é esse tipo de prudência que está em falta hoje, não só no Brasil, mas globalmente. As pessoas tomam decisões impensadas o tempo todo. Os líderes, os chefes de Estado, os chefes de governo tomam decisões impensadas o tempo todo. Mas é aquele negócio, a realidade é uma dura professora. Quando você erra, ela não perdoa. E é isso que Burke chama a atenção, ancorado na obra de Platão. Sempre. Quanto maior o seu poder, mais prudente você deve ser. Sempre. Não existe exceção a essa regra. Fontes naturais do poder. Aqui vai ficar mais claro por que eu falei um pouco sobre sociedade civil fora do Estado. Por que eu mencionei a questão de David Hume, dos costumes sociais, das normas sociais. O poder não é exercido só por agentes eleitos, só pela política. O poder é exercido de várias formas. E é bom que seja assim. Porque o Estado tem a tendência a sempre querer aumentar o seu poder. E é a sociedade civil que pode impedir esse acúmulo de poder por parte do Estado. Só que a sociedade civil precisa ser organizada. A gente não tem isso, infelizmente, no Brasil. A sociedade civil é muito dispersa. Nós não temos grandes organizações da sociedade civil com pautas que podem ser várias, mas que mantenham o futuro, o nosso futuro, nas nossas mãos e não nas mãos do Estado. Aí você fala, mas eu concordo com o político de plantão. Tá, mas o mandato dele vai acabar. Você sabe se ele vai ser reeleito, por exemplo? Você não sabe, você não tem como saber. Por isso é tão importante a gente tomar o nosso futuro nas nossas mãos. Parar de depender do Estado para tudo. Mas o governo tem muito poder. Tem. Mas vocês lembram do que eu falei, lá de James Hamilton e de Thomas Hobbes. Não é o Estado que faz a sociedade, é a sociedade que faz o Estado. Quando a gente reclama, e, claro, depois do futebol, reclamar de político é o principal esporte nacional. Todo mundo gosta, todo mundo reclama.
Mas será que a gente não está esquecendo de olhar o nosso próprio umbigo? Tem um psicólogo canadense que eu gosto muito, o Jordan Peterson, que ele fala: você está querendo melhorar o mundo, arrumar o mundo sem conseguir arrumar sua própria cama. Será que a gente não está pulando etapa? É uma reflexão que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Quando a gente reclama do governo, a gente esquece que ele também é reflexo da sociedade. O jeitinho brasileiro. O brasileiro adora. É representado de forma, digamos, bem intencionada, mesmo não sendo, pela música, por exemplo. A bossa nova se constituiu na figura do malandro, o malandro carioca, por exemplo. Até que ponto isso é bom para nós? A gente já pensou nisso? Ou a gente tomou isso como dado e, se é assim mesmo, eu não vou nem me esforçar para mudar. Ressalto. A gente tem que saber quais batalhas lutar e quais batalhas tirar o time de campo. Não se ganha uma guerra, agora falando de guerra do ponto de vista militar mesmo. Você pode perder várias batalhas numa guerra e acabar saindo vitorioso. Agora você tem que ganhar as batalhas-chave. Na Segunda Guerra Mundial, a máquina de guerra alemã fez grande estrago nos aliados. Mas quem venceu o dia D foram os aliados. Então essa é uma reflexão que eu quero deixar para vocês. Sempre reflitam quais batalhas vale a pena a gente lutar. Quais a gente não está gastando energia à toa e quais a gente pode efetivamente gerar algum tipo de mudança. Outra coisa que Burke fala são os limites da democracia. O Burke considera tanto a monarquia como a democracia direta, baseada nas ideias francesas de Rousseau. Ele considera que os dois sistemas têm falhas. Burke não chega a mencionar qual seria o sistema de governo perfeito. Ele não menciona isso na obra dele. Ele só aponta algumas coisas-chave que podem não acontecer quando esse modelo de democracia é aplicado. Antes de tudo, Burke considerava que para governar você precisava ter uma inteligência em comum. E essa inteligência só é cultivada através da educação. É a única maneira de você cultivar essa inteligência. Aqui, eu sempre gosto de fazer ressalva que a Inglaterra tinha um contingente populacional grande na época. Mas não era uma sociedade de massa como a gente tem hoje. Então é uma coisa que eu sempre converso isso muito com o Sérgio. Um intelectual nunca ganha eleição. É raríssimo. Porque o discurso dele não está voltado para a massa. E a massa, hoje, é o que determina o resultado eleitoral. Entretanto, os principais governos de sucesso têm uma base intelectual forte. Tem um intelectual digamos, no primeiro escalão, né, como a gente fala, o primeiro escalão do governo, você tem um intelectual. Os principais governos americanos, os governos que mais tiveram importância na história dos Estados Unidos no século XX, sempre tiveram grandes intelectuais por trás. Porque é o estofo intelectual, é a bagagem intelectual que pode fornecer para o líder político a questão da prudência. Porque o líder político está ali sofrendo vários tipos de pressão. Ele sofre pressão, por exemplo, crise dos mísseis entre Estados Unidos e União Soviética, que ocorreu em Cuba. O Kennedy, na época, estava sob pressão
de vários lados. Os militares queriam uma coisa, o corpo diplomático queria outra, a Europa estava querendo outra coisa, todos os chefes de Estado europeu estavam ligando para ele. O que ele fez? Como ele saiu disso? Ele saiu disso através da ação diplomática e estimulado pelo secretário de Estado, que era um intelectual. Isso demonstra para a gente como é relevante o estudo. Especialmente no Brasil, a sensação que eu tenho, né, dentro do mundo acadêmico, é que estudar é coisa de esquerdista no Brasil. A gente tem que parar com isso. A esquerda é maioria na academia? É. Mas ela é maioria muito porque a direita nem entra. Porque a direita parte. Não, estudar é coisa de esquerdista. Já cansei de ver gente chegando para mim e falar, esses papos de intelectual aí, isso aí é só esquerdista. É só esquerdista que usa isso. Isso me deixa bem triste. E é isso que eu estou tentando mudar, né? Participando de grupo de estudo, dando palestra e por aí vai. Porque assim, para minha carreira, como futuro professor universitário, não vai interferir em nada. A direita quer estudar ou a direita não quer estudar. Não vai interferir. Agora, caramba, você olha para os outros países, você vê filósofos de direita, economistas de direita, sendo reitores, chefiando departamentos de universidades, auxiliando os políticos, auxiliando primeiros ministros, auxiliando presidentes, e você não vê nada disso no Brasil. Porque a direita tirou o time de campo em um campo que ela não deveria tirar. E ela não deveria tirar porque a gente tem uma vantagem tática nisso. Nós, de direita, no Brasil, a gente teve que estudar o pensamento de esquerda por obrigação. E a gente teve que estudar o nosso pensamento por fora, porque as escolas não mostram. Ou seja, a gente já sabe o que o inimigo pensa, a gente já sabe contra-atacar o inimigo. Só que o marketing que a esquerda fez foi muito bem sucedido aqui, colocando como, não, esse negócio de estudar aí, não. Esse negócio de estudar é coisa de esquerdista. A gente tem que mudar isso. E eu conto com vocês para mudar isso. Porque esse é um dos grandes objetivos de qualquer tipo de palestrante, de qualquer tipo de professor, de qualquer tipo de grupo de estudo. É a gente ser capaz de alterar uma regra, digamos, não escrita, que vem custando a nós uma participação política maior nas decisões nacionais. Vocês não sabem o peso que é, nos Estados Unidos, por exemplo, o principal assessor do Nixon era o maior internacionalista, né, teórico de relações internacionais vivo na época, que era o Henry Kissinger, um dos grandes diplomatas da história. Quando a gente viu no Brasil um intelectual ter tanto espaço assim, ter tanto peso? Especialmente dentro da direita. Nixon republicano, partido de direita dos Estados Unidos. A esquerda escuta os seus intelectuais. A direita não escuta. Esse é um problema que a gente ainda vai ter que enfrentar. Segundo ponto que Burke colocava como um limite natural da democracia. As épocas de eleição geram muitas emoções. E essas emoções podem ser utilizadas por demagogos. De novo, conseguiu prever o futuro ou não? Como que Lula ganha 2 eleições e Dilma ganha 2 eleições? Populismo, demagogia. Especialmente na América Latina, isso é muito forte. Extremamente forte. Outra coisa que nós temos que lutar contra. Acabar com o populismo. O populismo é o aliado da mentira.
O populismo é aquele que te promete que está tudo bem. Ganha a eleição, 2 meses depois, te dá um pé na bunda, estoura uma crise econômica. Porque ele só precisava de você para ser eleito. E a gente sempre cai no canto da sereia. Sempre. Precisamos mudar isso também. Terceiro ponto da obra de Burke. As mudanças sociais, econômicas, por aí vai, se elas fossem muito rápidas, elas poderiam acabar destruindo algumas instituições tradicionais. O que o conservadorismo diz, o que o conservadorismo coloca, é o seguinte: nós temos obrigação com o que veio antes. Temos. Nós temos um legado em comum para ser defendido. Temos. Mas a gente nunca pode perder de vista o futuro. O conservadorismo é a filosofia do hoje, é a filosofia do presente. A gente não fica idealizando o passado e a gente não fica imaginando que no futuro tudo vai ser melhor. A gente tenta melhorar o hoje. A sociedade é um vínculo entre os que já morreram, os que aqui estão vivos e os que ainda vão nascer. Portanto, nós temos responsabilidades duplas. Com os que já morreram e com os que ainda vão chegar. O último ponto relevante, de grande relevância na obra de Burke, é que a democracia acaba sendo um risco para as minorias. As minorias seriam melhores protegidas pela moderação de uma classe bem educada. Isso aqui é uma defesa do Burke do sistema aristocrático. Porque o que é a aristocracia? Uma grande parte da sociedade, professores, generais, diplomatas, pessoas que é inevitável que não tenham um grande grau de instrução. As minorias são mais bem protegidas por esse pessoal que tende a ser mais prudente, voltando lá atrás, do que pelo sistema vigente hoje. Como você protege uma minoria dentro de um ambiente em que a democracia vira a ditadura da maioria? Esse é o ponto. Esse é o ponto que os conservadores sempre colocaram muito estudo. Tocqueville, outro pensador importante, falava muito sobre isso. Quando a democracia se subverte e vira a ditadura da maioria, ela se destrói por, ela corre atrás do próprio rabo e acaba se destruindo. Então, sempre tenham em mente esses 4 pontos que eu coloquei aqui. A democracia, como Churchill falava isso, a democracia não é um sistema excelente, mas é o sistema menos ruim que a gente foi capaz de criar. Mas ela tem limites, a gente tem que conhecer esses limites, para a gente não ser alvo de manipulação por parte dos políticos, especialmente por parte dos demagogos e dos populistas. Chegando na parte final da palestra. Quais são os problemas do conservadorismo no Brasil? Por quê? Depois de toda essa explicação histórica e filosófica, por que o conservadorismo não consegue se transformar numa força política majoritária no Brasil, como ele é em outros países? Nós temos problemas de identidade seríssimos, que nos acompanham desde 1500, desde o descobrimento. Eu faço um desafio aqui para vocês. Me citem 3 heróis nacionais incontestáveis. 3.
Não tem. Tiradentes. Mas é justamente essa questão. Como você tem disputa histórica sobre esses ídolos, sobre esses heróis, você não tem essa unanimidade. Exemplo do Bolsonaro, o pessoal Exato. e o Bucato falando que é O que acontece? A gente precisou, após digamos, a independência do Brasil, nós não tínhamos heróis. Aí o pessoal mais monarquista vai ficar bravo comigo. Ah, mas e o Brasil Paralelo lá, que mostra os heróis nacionais? Aí tem o pessoal lá que é, digamos, republicano, que vai falar, não, porque a monarquia está errado a princípio e tal. E a gente fica nessa disputa entre os monarquistas e os republicanos. E a grande verdade é que nós não temos um grande herói nacional. De novo, vai nos Estados Unidos e vê. Você pega o cara mais extremo da esquerda do Partido Democrata. Você vai e pega o maior reacionário do Partido Republicano. Quais são os ídolos nacionais? Te garanto. Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, George Washington, Alexander Hamilton. Isso é que impacta. Nós não temos essa unanimidade. A grande verdade é que nós não temos um único grande herói nacional. Ah, o Tiradentes é para uns, não é para os outros. O único que eu consigo pensar, realmente, assim, quebrando muito a cabeça, Ayrton Senna. Sabe por quê? Porque ele já morreu. Não tem como ele falar nada que vai deixar alguém puto mais. Ele já morreu. Isso é péssimo para o Brasil. São problemas de identidade seríssimos que a gente tem. O que é o brasileiro? Alguém consegue me dizer o que é o brasileiro? O que caracteriza o brasileiro? Etnicamente. É essa diversidade que impede que a gente se enxergue como co-irmãos. Tem benefícios disso também? Tem. Não tem tanto problema racial como tem nos Estados Unidos, por exemplo. Mas isso tem um fator extremamente negativo. Estava conversando com um amigo meu que trabalha da Polícia Federal e trabalha nos aeroportos, né, com questão de viagem. Aí ele fala, cara, brasileiro pode ser qualquer um. Você não bate o olho e fala, brasileiro. Não, você não consegue fazer isso. Repito, tem ponto positivo disso? Tem. Mas tem um grande ponto negativo. Que não existe solidariedade entre a sociedade brasileira. Nunca existiu. Porque a gente não se enxerga como co-irmão. Nós nascemos no mesmo país. Nós defendemos a mesma bandeira. Mas a gente não consegue se enxergar, se colocar no lugar do outro. Em outros países, isso acontece. Normalmente, países desenvolvidos. Então, grande parte da sina do nosso subdesenvolvimento vem desde 1500, desde que o Brasil foi descoberto. Um deles é essa questão. Você não sabe o que é o brasileiro. O que é? Ah, samba, carnaval, futebol. Hoje nem futebol mais, né? Porque não ganha uma Copa do Mundo já faz um bom tempo, né? Só os europeus que estão ganhando. Ah, o carnaval. O carnaval, na realidade, é a minoria da população brasileira que gosta do carnaval. Vocês sabiam dessa? Tem tanto marketing em cima, mas se você for fazer uma pesquisa, é a minoria da população que gosta. Então a gente não tem nada que nos identifique. Somos brasileiros. Defendemos isso. Porque lá atrás, isso não foi feito. Isso não foi feito pelo segundo ponto que eu coloquei aqui. 2 termos fundamentais da ciência política.
A construção do Estado, State Building, e a construção da nação, Nation Building. O que é a construção do Estado? É o sistema de arrecadação de impostos. É a estrutura. Legislativo, executivo, judiciário, tribunais, por aí vai. Nation Building é a cultura, idioma, religião, os heróis nacionais, os mitos fundadores da nação. No Brasil, o que aconteceu? Houve uma inversão disso. Na maioria dos países, na grande maioria, a nação se constituiu antes do Estado se constituir. No Brasil, não. No Brasil, a gente copiou e colou as instituições políticas existentes em Portugal. Fizemos um copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, para cá. Sem adaptar, sem fazer nenhum tipo de adaptação. Se vocês observarem, o Reino Unido não tem uma constituição. Tem a Magna Carta, uma carta de direitos, mas não tem uma constituição. Os Estados Unidos basearam muito da sua constituição na Magna Carta. Mas eles têm o documento, eles têm o papel ali constitucional. Isso é adaptação, coisa que o Brasil não fez. O Brasil copiou e colou a estrutura existente em Portugal para resolver os nossos problemas. E aí mora outro dos problemas que a gente tem para constituir esse conservadorismo aqui. Porque a gente não sabe o que defender. Conservadorismo não é defender um legado que foi importante, e tentar utilizar desse legado para tornar o hoje melhor e o futuro melhor. Que legado? Aí quando eu falo isso, tem um pessoal que briga comigo, tem alguns amigos meus que brigam comigo, que fala, você está rejeitando as origens, as raízes do Brasil. Aí eu falo, que origem? Que raiz? Princípios filosóficos, gente, são universais. C.S. Lewis, um escritor famoso, falava, se os princípios não são universais, então eu não tenho autonomia, eu não tenho autoridade para falar a moralidade cristã é melhor que a moralidade nazista. Se você aceita o relativismo, se você fala, não, o que deu certo nos Estados Unidos pode não dar certo aqui, o que deu certo na Inglaterra pode não dar certo aqui. Se você aceita relativizar um princípio, então você tem que aceitar relativizar todos. Princípios são universais. De novo, o PIB brasileiro e o PIB americano tinham o mesmo tamanho em 1910. O nosso cresceu bem menos que o deles. Por que a gente não pode olhar para eles e aprender e tentar aplicar aqui para a gente finalmente poder, realmente ser o país do futuro? Porque o trabalho vai ficar para nós. As benesses talvez para os bisnetos. Mas o trabalho vai ser nosso. Nós podemos fazer isso. Por que a gente não faz? Outro ponto. A direita brasileira, ela tem 3 grupos buscando afirmação. E esse é um ponto fundamental. É um ponto até polêmico também. Nós temos os liberais, que é o pessoal ali, basicamente o pessoal do Plano Real ali. O Partido Novo, uma parte do PSDB, que resolveu o problema inflacionário com o Plano Real, e que ostentam, alguns ainda são professores de faculdades importantes, o pessoal da PUC-Rio, do Gustavo Franco e tal, excelente economista, talvez o melhor economista que o Brasil já teve, um grande liberal. Nós temos os conservadores, e aí eu falo que é o pessoal como eu, pessoal até mais jovem, por incrível que pareça, porque geralmente você se torna de direita mais velho do que eu me tornei, por exemplo. E esse pessoal conservador estudou os teóricos americanos e britânicos, principalmente, e falaram, olha, isso aqui é a chave para o Brasil se tornar um país desenvolvido. É pegar essas teorias econômicas e filosóficas e aplicar aqui. E você tem o terceiro grupo, que eu chamo carinhosamente,
as viúvas de Dom João ou as viúvas de Médici, que é o pessoal da intervenção militar ou o pessoal que quer a volta da monarquia. Eu estudei a fundo os 3 grupos. Eu tenho para mim que o conservadorismo é a resposta. Não é o liberalismo e também não é o reacionarismo. Vocês podem estudar e chegar numa conclusão diferente da minha. Agora, o que não pode acontecer é a gente ficar se matando. Eu vejo em rede social, né, que a gente está numa era de tanta polarização que está até chato, né, de tanta polarização. Aí eu vejo em rede social assim, deputado X foi visto conversando na mesa da cantina da Câmara com o deputado do PSOL. Pronto. Virou comunista, extrema esquerda e não sei o que. Não, gente, calma. Calma, as coisas não são assim. A política é feita na base do diálogo, na base da conversa. As coisas não são assim. Eu conversei com uma pessoa, virei comunista. Não, calma lá. Calma. A gente precisa fazer o que os partidos de direita fazem no mundo. Abrigar desde o mais liberal de todos, o cara que beira o anarcocapitalismo, até o cara mais reacionário. Essa é a chave que tornou o Partido Republicano dominante. Essa é a chave que tornou o Partido Conservador Britânico dominante. Essa é a chave que tornou a Angela Merkel na Alemanha dominante. São, se eu não me engano, são 16 anos e ela ganha todas as eleições. Por quê? Porque a coalizão é forte. Porque nesses países, a direita não fica se batendo, se matando por picuinha. A gente tem que parar com esse ego, a gente tem que parar com essa presunção de autoridade e falar, eu represento a única e verdadeira direita. Isso não existe. Divergências são saudáveis, são necessárias. Mas aqui no Brasil, a gente não consegue isso. Ah, mas é porque tem muita polarização, sim. Mas pode partir de nós abaixar esse grau de conflito. E isso eu falo, partir de mim como intelectual, partir da Carla como política, partir do Sérgio como coordenador de movimento, isso pode partir de todos nós. Abaixar esse grau de enfrentamento. Isso pode partir dos nossos deputados, isso pode partir do presidente da República também. Não é bom, não é saudável para uma democracia essa polarização extrema. Não é. E não é assim também que os partidos de direita conseguiram crescer no século XIX e no século XX. Foi com cooperação. Foi entendendo que não existe uma única direita, existem várias. Nós temos o nosso rival no campo da esquerda. Nós temos esse rival político que quer um mundo que responda a outras coisas do que o que a gente quer. Mas isso não quer dizer a ausência de cordialidade. Eu vou ver na internet, eu vejo os xingamentos, me dá vontade até de deletar o Facebook. Não é assim. Quando tem debate, o debate não tem nível. Ah, mas isso é porque você é um intelectual, é alguém que passa o tempo todo estudando e tal. Não, gente, não, gente. Educação é diferente de instrução. Você pode ter um doutorado e ser um cavalo. O que eu estou falando é civilidade, é bons modos. A gente não vê isso. E eu acho que tem que partir de nós. Nós temos que dar o exemplo. A Carla, o Sérgio, nas funções que eles têm. Nós podemos dar o exemplo para mudar isso. Por quê? Porque é bom para nós. Essa polarização maluca, é estratégia eleitoral. Beleza, é estratégia eleitoral. Você ganha a eleição assim, você ganha. Mas e depois para governar? Eu vou fazer uma aposta aqui com vocês. Eu não sei quem vai ganhar a eleição de 2022. Não sei. Eu acho muito cedo para falar, fulano de tal vai ganhar. Eu só garanto o seguinte, quem ganhar será incapacitado de governar. Vai sofrer impeachment? Não. Mas o governo vai ficar imobilizado por 4 anos, porque a população está tão dividida
que não consegue construir nenhum tipo de consenso. Isso foi gerado pelos agentes públicos e também gerado por nós, pela sociedade que aceitamos isso. Eu garanto, Lula, Bolsonaro ou qualquer outro que ganhar essa eleição não vai conseguir governar. A gente já veio de uma década perdida de crescimento econômico, quase tão ruim quanto a década de 80. E nós vamos entrar em outra década perdida. Por quê? Por causa disso. Então, essa é a reflexão que eu quero que vocês façam também. Vamos reduzir esse nível de enfrentamento, esse nível de hostilidade. É surreal alguém de direita perder mais tempo batendo boca com alguém de direita do que combatendo a esquerda. Isso não faz o mínimo de sentido e, historicamente, não nos levou a períodos gloriosos de vitórias eleitorais. Isso aqui eu coloquei na palestra porque foi até um pedido do Sérgio. É uma frase de Platão que ele gosta muito, que diz: não há nada de errado com aqueles que não gostam da política. Simplesmente eles serão governados por aqueles que gostam. Eu coloquei isso porque... mas isso é elitismo. Nem todo mundo tem a condição de estudar a política como você tem. Porque você é um intelectual. Não, gente, isso aqui não é nenhum tipo de elitismo. Eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia aristocrática que a política deve ser exercida só por quem é extremamente inteligente, quem tem vários diplomas. Não é nada disso que eu estou falando. Entender o básico acaba sendo uma necessidade, acaba sendo uma obrigação para todos nós. Pelo menos o básico. Não precisa evoluir nos estudos. Eu tenho uma profissão que me toma muito tempo, eu não tenho tempo para estudar. Tudo bem. Você pode não ter tempo para ler um livro, mas você tem tempo para escutar um podcast. Você tem tempo para ver um vídeo no YouTube. Por quê? Isso não é bom para mim, que sou o intelectual que dá aula. Isso é bom para todo mundo. Quanto mais a sociedade entender sobre o tópico, menos a gente vai ser feito de trouxa, como a gente é feito de trouxa pelos políticos. Isso tem que partir de nós. Nós temos a chave para mudar isso. Por isso que educação é um grande problema no Brasil. Sabe por quê? Porque se você educa, você não consegue controlar lá na frente. Você tem o voto de quem não tem estudo. É estudo formal que você está falando? Não, gente, é noção. Noção básica. Mais básico do que o que eu estou falando aqui. Vamos buscar isso, vamos passar essa mensagem adiante. Porque isso vai melhorar para todos nós. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a vocês. Qualquer contato pode me procurar por e-mail, pode me procurar no Facebook e também acessem o meu site. Eu faço análises de política internacional, de filosofia e de ciência política, normalmente quinzenalmente, nesse site que eu trouxe aqui. Muito obrigado, boa tarde e bom resto de domingo para todos.